Seja bem-vindo ao canal Doug.Física, eu sou o professor Douglas Oliveira e essa é a nossa quarta aula do nosso curso de Física 4. Nessa aula aqui a gente vai ver reflexão e refração e se você está seguindo a ordem do livro do Hardy, igual eu tô, a gente ainda está no capítulo 33. Essa é a quarta aula sobre o capítulo 33, é um capítulo bem completinho. Tem bastante assunto para a gente ver, é bem denso, por isso que ele está separado aí em 4 partes. Essa é a última parte do capítulo 33, aí na aula 5 a gente já vai para o capítulo 34. Nessa aula específica, o que a gente vai ver? A gente vai ver reflexão, refração e dispersão. Então a gente viu nas outras partes, ainda nesse capítulo, no começo dele, a gente viu o que era uma onda eletromagnética, a gente aprendeu a descrever matematicamente. Na última aula, aula 3, a gente viu polarização. E agora a gente vai ver reflexão e refração e lá no finalzinho dispersão. Mas para a gente entender reflexão e refração, a gente precisa fazer uma aproximação. Na verdade, não para entender, para a gente trabalhar com a reflexão e refração, a gente vai fazer uma aproximação. E aí, a partir dessa aproximação, a gente vai deduzir, não vai deduzir, né? A gente vai utilizar algumas equações aí, algumas equações vão surgir para a gente que vão ajudar a gente a entender como que a luz se propaga. Então a gente está entrando aqui no campo, vou colocar aqui número 2, da óptica geométrica. Óptica geométrica. Então as equações que a gente vai ver aqui, elas valem para para algumas características, elas não valem sempre, elas valem para quando a gente fizer essa aproximação da óptica geométrica. Quer dizer que elas estão erradas? Não quer dizer que elas estão erradas, é igual quando a gente está falando de relatividade. A teoria da relatividade. Se a gente pegar a soma de velocidades, por exemplo, V1 mais V2 igual a V3, na relatividade não é bem assim que funciona a conta, mas a gente pode somar as velocidades aqui no planeta Terra, no nosso dia a dia. Tipo, um carro está indo para uma direção com 10 km por hora, a bicicleta está indo com 5, 10 mais 5, 15, que é a velocidade relativa entre eles. Posso usar isso no dia a dia? Posso. Tem uma correçãozinha da relatividade? Tem. Então está 100% correto aquele 5 mais 10? Não está. Mas pode utilizar? Pode utilizar. É mais ou menos a mesma ideia agora aqui para a óptica geométrica. Óptica geométrica é uma aproximação que a gente utiliza bastante, mas ela não é geral. Ela serve para uma categoria aí de situações e que acontecem bastante no dia a dia. Que características são essas, né? Vamos entender essa nossa aproximação. Então, só para anotar, óptica geométrica é uma aproximação. Igual lá em Física 2, que a gente dizia que os fluidos eram ideais. Lembra disso? Aproximação. A gente sempre faz, ou despreza o vácuo, ou despreza o atrito, tipo isso. Mas nessa aproximação, o que a gente tem? A gente tem que a luz, ela se propaga como um feixe. Um feixe. Ou então, como um raio. Acho que o Hardy usa bastante a palavra raio. Então, feixe e raio a gente vai utilizar no mesmo sentido. Mas o que quer dizer feixe ou raio aí, Douglas? Então, tem algumas características aqui que vão definir essa nossa aproximação. A gente tem que a luz se propaga em linha reta. Se propaga em linha reta. Linha reta. O que já não bate com a difração, que a gente vai ver daqui a alguns capítulos, difração, mas a gente tem que a luz propaga em linha reta. Então é só você fazer uma linha reta aqui, ó. Tipo assim, ó, linha reta. Então a luz propaga em linha reta, né? Não tem segredo. Linha reta é linha reta. O que mais que a gente tem? A gente tem que os feixes não interagem entre si. Os feixes não interagem entre si. Já desenho aqui pra gente. Interagem entre si. Então, se eu tiver um feixe vindo para cá, o que é o feixe? De novo, é como a gente considera a luz, andando em linha reta. E aí vem outro e cruza aqui, ó. Cruzou. O que acontece aqui entre eles? Nada. Eles continuam andando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eles não interagem entre si. Então, nessa nossa aproximação da óptica geométrica, os feixes não interagem entre si e que já não vale para a interferência que a gente vai ver em umas aulas do futuro. Mas, de novo, isso aqui vale para muitas coisas, mas não vale quando a gente está considerando a característica ondulatória da luz. Que mais aqui que a gente tem?
O trajeto é reversível. Trajeto é reversível. Trajeto reversível quer dizer o seguinte. Vamos supor que eu tenho um espelho aqui, ó. Espelhinho aqui. E aí vem a luz vermelha, bate, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? E ela é refletida para cá. Esse trajeto seria o mesmo se a luz tivesse feito o caminho inverso. Ela poderia vir para cá, bate e veio para cá. Então, tanto faz a direção que eu estou indo, o caminho não vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Ah, se eu viesse para cá, por exemplo, ela iria para aqui para longe. Não, o caminho da ida é o mesmo caminho da volta. Isso quer dizer que o trajeto é reversível. Então, se eu olho de A para B, é a mesma coisa que se eu estivesse olhando de B para A. Que mais? Ignora o caráter, obviamente, né? Devia ter começado com isso. Ignora o caráter ondulatório da luz. Ondulatório da luz. Então, não vai ter difração, não vai ter interferência. Nesse momento, primeiro momento aqui, não vai ter nada disso. No próximo capítulo que a gente vai estudar espelhos esféricos, lentes e tal, aí a gente continua utilizando a óptica geométrica. A óptica geométrica começa aqui. Então, nessa nossa aproximação, vão ter dois efeitos principais que a gente vai estudar. Então, são dois efeitos que vão aparecer. Vai aparecer a reflexão e a refração. E a gente vai entender o que é cada um deles. E a gente vai estudar e fazer um pouquinho de conta. Então, essa é a ideia que a gente vai seguir nessa aula de hoje aqui. A gente vai esquecer um pouco o campo elétrico, o campo magnético, oscilante da onda eletromagnética. Vamos aproximar eles com feixes de luz ou raios de luz. O que são raios de luz? Linha reta, não interagem entre si, trajeto reversível, e a gente esquece esse caráter ondulatório. Quando a gente faz isso, vão aparecer dois efeitos que a gente vai conseguir descrever muito bem, que é a reflexão e a refração. E aqui é bem parecidinho com o que a gente viu lá no ensino médio, né? Nem todo mundo viu, mas tenho certeza que alguns de vocês viram. É mais ou menos a mesma coisa, não vai aparecer acho que nada de novo. Vamos começar então com a reflexão. Vou fazer um quadro novo aqui, para deixar bonitinho, já que é outro assunto. Número 3, reflexão. Reflexão é bem bobinho, tá? Na verdade, não é bem bobinho. É que é muito fácil de entender, porque o termo de reflexão é o mesmo que a gente utiliza no dia a dia. Diferente, por exemplo, quando a gente está falando de peso e massa, que não é a mesma coisa, tipo, o que a gente chama de peso no dia a dia não é o que a gente chama de peso na física, aí dá uma confusão na cabeça. Mas reflexão na física e reflexão no dia a dia é a mesma coisa. Olha aqui o exemplo pra gente, tá aqui um castelo de rico, aí aqui tá o laguinho, a luz vem do sol, bate no castelo, reflete, bate aqui no laguinho, reflete e vem pra gente. Reflexão, então, não tem segredo, é o que a gente está acostumado no nosso dia a dia. É o mesmo termo de reflexão no dia a dia, é o mesmo termo na física, que é uma beleza. Isso nem sempre é verdade, né? Então, só tem uma coisa que você tem que saber aqui na reflexão, mas antes disso é melhor eu escrever algumas coisas para quem nunca estudou isso, né? Vamos começar bem no básico aqui, para quem nunca viu ótica na vida não se perder. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pensar assim. Ó. Esse em preto, vou fazer maior. Vou fazer um desenho bonitão. Essa aula acho que vai ser a mais difícil para mim, essa e as próximas, essa parte de ótica, porque eu não tenho muita coordenação motora. Então, os desenhos são difíceis de fazer. Então, o que é isso aqui? Essa aqui é a minha interface, tipo um espelho. Tá? Imagine que é um espelho. Aí vem a luz. Tá? A luz está vindo para cá. Imagina a luz vindo para cá. Assim, ó. Cadê? Já me perdi aqui já. Aqui, veio a luz para cá. Tá certo isso, gente? Por que tá parecendo que tá torto? Veio a luz para cá, vou colocar uma setinha só pra gente entender a direção. Então a gente sempre tá vendo de lado, tá? Ela bate e você sabe que ela vai ser refletida para cá. Teoricamente, cadê? Para cá. É isso que vai acontecer. Então assim que a gente tem que imaginar, né? Reflexão, bateu e refletiu. Então, nas nossas análises, nos nossos desenhos, a gente vai ver sempre como se estivesse de lado, tá? Aqui seria o chão, então você
O chão está aqui, você está olhando assim, ó, né? Esse aqui é o chão, então você está vendo aqui, ó. É assim que você está vendo, a gente faz esse corte e analisa ela. Então esse é o nosso feixe, nosso raio de luz. Tem algumas coisas importantes aqui que a gente tem que saber dar o nome. Por exemplo, ó, esse aqui de cima seria, por exemplo, nosso meio 1, que é o ar, né? Vamos supor que veio do ar, meio 1, porque ele eu chamei de 1, poderia ter chamado de outro nome, mas só para a gente já entendendo o jargão. Esse lado de cá, ó, nesse caso é um espelho, mas poderia ser água, por exemplo, e aí a gente chama de meio 2. Então, meio é esse ambiente no qual a onda está se propagando. Não necessariamente na reflexão vai ter meio 2. Geralmente não vai ter, mas aí já na refração vai ter. Então, meio 1, meio 2. O que é importante que vai aparecer de novo aqui para a gente? Vai aparecer uma tal da reta normal. Isso aqui é a gente que está inventando aqui, ó. Vai ser aqui a normal. Geralmente a galera vai chamar só de normal, mas o nome completo não é só normal. Vou anotar aqui pra gente. Anota aí também. Então, normal. Por que eu mudei o N? Não sei. O que é isso que eu chamo de normal o tempo todo? O normal é uma reta imaginária que a gente faz e que ela é perpendicular ao plano da interface. Então, o nome completo dela é assim, ó, reta normal ao plano da interface. Ao plano da interface. Mas normal não é normalidade? O que tem a ver normal com isso? Normal no sentido da geometria analítica. Uma reta normal, mais ou menos a mesma coisa que você imaginar que ela é perpendicular. Perpendicular. Então, quando a gente fala, fez tantos graus com a normal, vai aparecer isso bastante. Quer dizer que a normal que a gente está falando é essa reta normal ao plano da superfície, ou seja, uma reta que é perpendicular ao plano da superfície. Então, essa normal aqui, ela vai fazer 90 graus aqui, ó. Aqui é 90 graus, tá vendo? Isso aqui, ó. É um ângulo reto aqui, ó. Ela tem que fazer 90 graus para cá e 90 graus para cá, né? Obviamente. Então, a reta normal, ela é perpendicular à superfície ali, ao nosso plano dessa interface que eu tenho entre o meio 1 e o meio 2. O apelido que a gente dá para ela lá na ótica é simplesmente normal. Mas por que normal? Porque é uma reta normal e lá da geometria analítica, normal significa mais ou menos perpendicular. Tem alguns detalhezinhos diferentes. O que me interessa mais aqui nessa figura? Esse ângulo aqui, ó. Vai ter um ângulo entre esse raio e a normal, vamos chamar ele de θ1. E tem esse ângulo aqui também, né? θ1'. Então aqui para quem nunca viu ótica, vamos começar a desenhar aqui, dar os nomes que talvez você nunca tenha visto. Do que a gente chama esse θ1? θ1 ele vai ser o ângulo de incidência. A gente chama ele de ângulo de incidência. Incidência. Por que é ângulo de incidência? Porque é o ângulo do raio que está incidindo, tá? Já o θ1', ele vai ser o ângulo de reflexão. De reflexão. Super importante, anota aí de vermelho. Anota aí de vermelho e circula. Esses ângulos eles sempre são definidos em relação à reta normal. Então eles são sempre em relação à reta normal. O que você não pode fazer de jeito nenhum? O que você não pode fazer de jeito nenhum? Pegar o ângulo quando ele fala ângulo de incidência e aí você pega esse ângulo aqui, ó. Não faça isso, que aqui já não é, o nome desse ângulo não é ângulo de incidência. Quando a gente está falando de ângulo de incidência, a gente está falando com o ângulo que o seu feixe incidente ele faz com a reta normal. A gente sempre vai trabalhar com os ângulos que são feitos em relação à reta normal. Por isso que você sempre tem que desenhar normal, porque os ângulos são definidos em relação à reta normal. E o que tem de equação nessa parte aqui de reflexão? Só tem uma equaçãozinha só, que você tem que memorizar. Aqui você tem que memorizar mesmo, não adianta. Que o θ1 é igual a θ1'. É só isso. Só isso que você tem que memorizar dessa parte de
reflexão. Ou seja, escrevendo em palavras, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E só. Aí depois você tem que aprender a trabalhar, mas de equação é só isso mesmo, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Mas de novo, se você nunca viu ótica na vida, memoriza aí, ó, esse ângulo é em relação à reta normal. O que é reta normal? A reta que faz 90 graus, ou seja, a reta perpendicular a essa interface aqui. O que eu quero dizer ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão? Vamos só fazer mais um desenho pequenininho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho meu meio 1, meu meio 2, às vezes vou só colocar o número em vez de escrever meio, mas você já entende. Aí vamos supor que meu raio, ele vem mais assim, ó. Né? Meu raio incidente, ele vem assim. Aí eu desenho a reta normal, sempre desenho a reta normal. E sempre desenhe ela, se você tiver vários raios, você vai desenhar a reta normal, sempre saindo aqui da interface, viu? Sempre, ó, tá vendo que saiu da interface aqui, ó. Ela sempre vai sair dessa interface do seu raio incidente, ou refletido que seja, com a divisão entre os meios, né? Sempre vai estar aqui. Você não vai desenhar, por exemplo, a sua reta normal aqui se seu raio está aqui. Esse aqui é uma reta normal? Também é. Mas aí você não consegue saber o ângulo, né? A não ser logo de cara. É mais difícil de ver o ângulo, mas daria. Mas aí seria que, né, pegar a sua reta e jogar ela para outro lugar, que é exatamente o que a gente fez aqui. Mas enfim, tem o ângulo de incidência. Lembrando, o ângulo é sempre normal. Vamos chamar de θ1. E agora eu tenho meu ângulo de reflexão, que é o θ1'. E eles têm que ser iguais. Talvez o meu desenho não vai ficar igual, mas você sabe que eles têm que ser iguais. O θ1 é igual ao θ1'. É a única equaçãozinha que a gente vai ter nessa parte de reflexão. Depois a gente aprende a trabalhar um pouquinho melhor. Então a reflexão era meio que só isso, tá? Aí vamos para o próximo assunto aqui, ó, que é refração. Aí esse vai dar um pouquinho mais de trabalho. Número 4... Será que eu começo um outro? Pode ser. Não, deixa aqui mesmo. Número 4, refração. Refração. Então, enquanto a reflexão, ela era... Você bate, você volta para o mesmo meio, né? Você volta, bate para o mesmo meio. Na refração... Vou fazer o desenho bonito aqui. Cadê aqui? Vou ter que jogar para o lado, né? Senão... Opa! O negócio gosta de sumir. Na refração, vamos começar da mesma maneira, tá? Vem o raio. Aqui, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza, não mudou nada. Vamos desenhar nossa normal aqui. Só que o que pode acontecer? Vamos supor, aqui é o meu meio 1, aqui é o meu meio 2. Aqui é a nossa normal. Vamos supor, por exemplo, que o 1 é ar e o 2 é água. O que vai acontecer? O nosso feixe de luz, ele vai penetrar na água? Vai penetrar na água. Ele vai penetrar na água e ele vai mudar esse ângulo, geralmente. Já vamos ver quando que ele muda. Mas o que eu quero que você perceba, ó, aqui, ó, ele, se fosse seguir a mesma linha, ó, viria para cá. Não é isso? Só que quando ele mudou de meio, ele deu uma inclinada. Tem uma figurinha aqui para entender que eu falando aqui não ficou muito bom, não. Aqui, ó. Então tá aqui um feixe, um raio, que ele vem aqui do ar, imaginamos que está no ar, e aí tem um vidro aqui, ó. Percebe que quando ele entra no vidro, ele muda o ângulo aqui, ó. Ele dá uma entortada no ângulo que ele estava. Esse fenômeno de quando você troca de meio e você muda esse ângulo, a gente chama de refração. Então a refração, a gente tem o raio batendo no meio, atravessando o meio, e aí ele dá essa entortadinha aqui. Diferente da reflexão, que seria bater e voltar no mesmo meio, né? Esse seria a reflexão. Refração é você entrar no meio 2. Na reflexão a gente só tinha o meio 1. Agora a gente tem o meio 1 e o meio 2. Aqui é vidro, poderia ser água, poderia ser o meio que você quiser. E também aqui a gente tem os nomes que vão aparecer. Vamos começar com os que a gente já sabe, né? Aqui é o θ1, ângulo de incidência. Aqui é o θ1', ângulo de reflexão. E vai aparecer um outro ângulo aqui pra gente que a gente não tinha antes, que é esse aqui. Vamos chamar ele de θ2. O que é esse θ2?
Os nomes na ótica eles são bem evidentes. Esse aqui era ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Aqui só pode ser ângulo de refração, né? Ângulo de refração. E aí, de novo, né? Claro, anota aqui em vermelhinho, sempre em relação ao normal. Sempre em relação a normal. Aqui. Então é importante, aí a normal ela vai para baixo aqui também, tá? Ó, não fica só no meio 1, ela atravessa o meio, mas ainda assim ela é perpendicular. E aí também a gente vai ter algumas equações aqui que vão definir para a gente a refração. A principal delas é essa daqui, ó. N1, a nota bem grande, seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. A gente vai trabalhar bastante com essa equação. Então, se é a primeira vez que você viu ela, não se preocupe. A gente vai fazer bastante continha com ela aqui hoje. Então, essa aqui é a famosa Lei de Snell. Quem fez aí o ensino médio numa escola particular sabe do que eu estou falando aí. Essa é a Lei de Snell. Sumiu um pouquinho? Faltou um, né? Aqui, ó. Lei de Snell. São dois L's. S-N-E-L-L. Lei de Snell. E aí apareceu esse Nzinho. O que é esse Nzinho? Esse Nzinho, que tem o índice 1 e o índice 2, vamos colocar só como N, que vale para os dois, chama de índice de refração. Índice de refração. Super importante, tá? Isso aqui tem que saber. Índice de refração. Índice de refração é uma propriedade do próprio meio e ela não tem unidade, tá? Sem unidade. Então vai ser tipo 1, 2, 1,5 e assim por diante, não tem unidade. Então o índice de refração é uma propriedade do meio, é o meio que define. A água tem o ar tem o seu próprio índice de refração, o vidro tem o seu, o diamante tem o seu. Eu pensava o que mais tem, que pode ser, imagina a luz se propagando. O leite tem o seu e assim por diante. Cada meio tem o seu próprio índice de refração. O que significa esse índice de refração? Ele é definido como a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Ih, não entendi nada, então calma. É que eu vou explicar aqui. Ó. Se você pegou o vídeo nessa aula, provavelmente você não lembra, mas se assistiu as anteriores, você lembra. Esse Czinho é velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo. E aí, na nossa aproximação, é aproximadamente igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, né? Então, esse C é uma constante, nunca muda a velocidade da luz no vácuo. E esse Vzinho, o que é esse Vzinho? É a velocidade da luz no meio. Que é a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz, então, pode mudar? Pode, depende do meio que eu estou. Se eu não sair do vácuo, a velocidade da luz sempre diminui. A velocidade da luz, ela no vácuo é sempre constante, mas fora do vácuo não é. Fora do vácuo depende do meio. E aí eu pego essa velocidade do meio e eu defino um negócio chamado índice de refração. Esse índice de refração me dá essa relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então é assim que eu defino o índice de refração. E aí, ó, com esse índice de refração, que é uma propriedade de cada meio, da água, da luz, do ar, do vidro, eu consigo ter uma relação entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Ou seja, eu posso tentar descobrir qual vai ser esse ângulo de refração. Mas eu também posso utilizar os ângulos para descobrir o índice de refração do meio. Dá para trabalhar bastante, a gente vai fazer vários exemplos aqui. Mas só para a gente entender esses números aqui, ó, vamos lembrar. A velocidade Vzinho pode ser maior do que C em algum momento? Não pode. Nada pode ser maior que a velocidade da luz. Então, sempre V vai ser menor do que C. Ou seja, N sempre... Opa, N. Ou seja, como o denominador é menor do que o numerador, o Nzinho, ele sempre vai ser maior ou igual a 1. Ele não pode ser menor do que 1. Se ele fosse menor do que 1, significaria que a luz naquele meio estaria com uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo e que é impossível no nosso universo. Por quê? Porque o nosso universo é assim, não sei te dizer por quê. Já sei que nada passa da velocidade da luz. Então vamos colocar alguns exemplos aqui para a gente lembrar.
O N do vácuo, o valor dele é exatamente igual a 1. Por quê? Porque seria N igual a C sobre C. C sobre C dá 1, né? N no vácuo. No ar, ele é aproximadamente igual a 1,00029. E aí sempre a gente vai aproximar o índice de refração do ar como 1, tá? Então no ar a gente vai considerar que o índice de refração é igual ao índice de refração do vácuo, 1, porque é muito pequeno. Se você fosse fazer uma aplicação super avançada, talvez você precisasse utilizar essas casas depois da vírgula, a gente não vai fazer. O outro que vai aparecer bastante, o índice de refração da água. O índice de refração da água é aproximadamente igual a 1,33. Só para a gente fazer uma continha e brincar com isso aqui, ó. Se o índice de refração da água é 1,33, qual é a velocidade da luz na água? Qual é o valor? Vamos pegar essa equação aqui. Eu quero saber o V, C, te dei o N, o valor de C eu sei. Então vai ficar V igual a C sobre N, que vai ser igual a 3 vezes 10 na 8, dividido por 1,33. Super fácil de usar essa equaçãozinha aqui. Isso vai dar para a gente aproximadamente 0,75 da velocidade da luz, né? É sempre bom colocar em fração. Deveria ter deixado C mesmo aqui. Esquece a substituição aqui. Vamos deixar como C, que aí você sabe qual é a fração da velocidade da luz. Então é 25% mais lento na água do que é no ar ou no vácuo. Vai aparecer bastante a propagação de luz na água, então esse 1,33 vai aparecer bastante para a gente. Mas pode ser maior? Pode. Por exemplo, se a gente pegar o N do diamante, o índice de refração do diamante é aproximadamente igual a 2,42, ou seja, bem menor, né? Aí a velocidade da luz já diminui bastante. Tem uma coisa importante aqui que a gente não vai utilizar nesse momento, vai aparecer depois, que esses aqui, ó, esses aqui eles são dados, vai aparecer só no final isso aqui da aula de hoje, dados para luz amarela. A amarela que tem, quanto que eu notei aqui? 589 nanômetros. Porque a gente vai ver no final da aula, na parte de dispersão, que isso aqui depende da cor, ou seja, da frequência ou do comprimento de onda da luz que está incidindo. Então, isso aqui não são valores únicos, tá? Depende da cor, mas a gente vai ver isso de novo lá na parte de dispersão, que é o último tópico de hoje. Então, vamos aprender a trabalhar com a lei de Snell. Vamos fazer alguns exemplozinhos aqui pra gente. Cadê? Exemplo. Vamos desenhar aqui o nosso meio. Aí aqui vamos dizer que esse aqui é ar. E esse aqui vai ser o nosso meio 1, né? E aqui embaixo vamos dizer que é água. Só para você conseguir visualizar um pouco melhor, vamos fazer uns risquinhos de água aqui, ó. Então aqui é água. Ah, mas o que poderia ser? Poderia ser, por exemplo, um aquário, né? Aquário aqui, ó. Não fica muito bom. Eu não vou desenhar aqui do lado, não. Senão vai te confundir, talvez. Mas aqui é água embaixo e em cima é ar. Aí você pega um laser e mira para cá, ó. Mirou o laser para cá. Cadê aqui? Sim. Mira o laser para cá. E aí você sabe, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não precisa fazer cálculo nenhum. Aqui é a nossa reta normal. Então, a gente tem aqui o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, tá aqui, vamos chamar ele de θ1, igual a gente sempre está chamando. Aqui de θ1'. E aí, quando esse feixe entrar aqui na água, ele vai ser encurvado e vai fazer um ângulo aqui que a gente está chamando de θ2, não é isso? Então, vamos colocar nome aos bois aqui para a gente. Vamos supor que θ1 é igual a 30 graus. Quanto que vai ser o θ2? Eu quero descobrir. Quanto que vai ser o θ2? E aí, mas você não me deu mais informação. Lógico que dei, eu falei que é o ar. Índice de refração do ar, você sabe quanto que é? 1. Índice de refração da água, nosso padrãozinho aqui, 1,33, então você sabe quanto que vale. Então você não precisa de mais informações, todas as informações já estão aqui. Vamos utilizar a lei de Snell, N1. Seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. O que eu quero descobrir mesmo? É o θ2, né? Então vamos isolar. Vou passar esse aqui para cá. Então vai ficar assim, ó, N1
sobre N2 vezes o seno de θ1 igual a seno de θ2. Dá para fazer mais um passo matemático antes de substituir, mas vou substituir agora para ficar mais fácil de você compreender. O N1 é o do ar, então é 1, né? O N2 é 1,33, que é o da água. E aqui eu tenho o seno do ângulo de incidência, que vai ser 30 graus. Isso aqui vai ser igual a seno de θ2. Vou só inverter aqui a ordem para o seno de θ2 ficar na esquerda. Então vai ficar assim, ó, seno de θ2 igual a 1,33. Seno de 30 é igual a meio, não é isso? Ou seja, o seno de θ2 é igual a 1 sobre 266, né? 266. Se eu não errei nenhuma conta, acho que não, né? Dividir por 2, tá bem tranquilo. E agora, o que eu faço, Douglas? Olha aqui, ó, seno de θ igual a 1 sobre 2,66. O que eu faço? Como é que eu descubro o θ2? Aí a gente tem que utilizar a função inversa do seno, que é o quê? Arco-seno. Ah, mas eu não sei usar arco-seno. Então, se lascou, na verdade, né? Mentira. Mas vai usar bastante isso aqui nesse capítulo, não tem o que fazer. Então, θ2 igual a arco-seno de 1 sobre 266. Você vai jogar isso aqui na sua calculadora. É isso que você vai fazer. Arco-seno e vai jogar na calculadora. E aí você vai encontrar aproximadamente 22, é isso? 22,1 graus. Então, o que a gente descobriu aqui? Ó? Que esse feixe entra fazendo 30 graus e aí ele sai fazendo 22 graus, ou seja, ele se aproximou aí da normal, né? Então, vamos anotar aqui, ó, de 30 graus, ele foi para 22,1 graus. 1 graus. Cuidado aqui quando você for jogar naquela calculadora da Cássio, pretinha, que você tem que escolher a função correta quando for trabalhar com ângulos. Se eu não me engano, você tem 3 opções. Você tem o DEG, nunca usei, tá? Isso que os alunos falam. Você tem o GRA e você tem o RAD, se eu não me engano. Acho que são esses. O que quer dizer cada um deles? RAD é radianos, então se quiser trabalhar em radianos, você seleciona esse. O grau, não faço ideia o que é, não usa, não é graus. E o DEG é graus, que é degree. Aí ele te dá o valor em graus. Então escolhe o correto, tá? Não vem me xingar dizendo que o seu não bateu. Confere isso aqui primeiro antes de me xingar. Porque pode olhar nos vídeos, sempre tem alguém me xingando dizendo que não bateu as contas. Às vezes não bate mesmo. Mas geralmente bate. Mas confere essa calculadora aí. E para de usar essa calculadora. Usa um software, tipo Excel, por exemplo. Pra você já ir pegando as manhas do Excel, que é a ferramenta mais importante que você vai utilizar aí no seu trabalho, provavelmente. Aquela calculadorinha você nunca mais vai usar na vida. Usa o Excel. Aprende a usar. Beleza. Segundo exemplo aqui, ó. Vamos trocar agora o θ1 para 45 graus. Quanto que vai ser o θ2 que a gente quer saber? θ2. Então, de novo, ó, a gente vai até aqui. Vamos começar do começo aqui, para você não se assustar. N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, vou isolar, mas já vou colocar o seno de θ2 desse lado. Seno de θ2 igual a N1 sobre N2 vezes o seno de θ1, ou seja, o θ2 vai ser o arco seno de N1 sobre N2 vezes o seno de θ1. Aí é só substituir e jogar na calculadora. Isso aqui vai dar para a gente o arco seno de 1 sobre 1,33 vezes o seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Aí você joga isso na calculadora, vai dar pra gente, aproximadamente, eu anotei aqui, 32,1 graus. Então, o que a gente chegou à conclusão? Que os 45 graus, eles vão virar aqui pra gente 22,1 graus. 22,1 graus. O que eu quero fazer agora? Vamos analisar aqui, ó, né? Foi de 30 para 22, diminuiu. Opa, 22 tá errado isso aqui. Calma aí que tá errado. 32,1. Nossa, que coincidência. Na minha conta é 32,1. Depois confere aí. Olha o pessoal me xingando já, ó. Acho que deve ser, eu tinha feito em casa antes.
32,1 graus. Ah, mas já tinha anotado aqui, só copiei errado. Você vê a distração aqui, né? Distração rolando, beleza. Então de 30 foi para 22,1 e de 45 foi para 32,1 também. Olha a coincidência. O que eu quero fazer agora só para você entender como é que funciona esse papo aí de refração? Vou até fazer aqui no cantinho aqui para a gente se manter na mesma tela. Agora, de novo, eu vou fazer o θ1 igual a 45 graus, mas agora eu vou pegar o N1, o N2, desculpa, e vou jogar ele para 2.0. Você lembra que a gente está utilizando o N2 como 1,33, que é da água? Agora imagina que mudou o material, que tem um índice de refração 2, só para a conta ficar mais fácil de fazer. O que será que vai acontecer com o raio? Que ele foi de 45 para 32. Será que ele vai diminuir? Será que ele vai aumentar? Isso que eu quero que a gente veja. Então aqui já podemos passar para essa linha final. Então vai ficar aqui, θ2 igual ao arco seno de 1 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, né? A única coisa que mudou foi de 1,33 para 2. E aí, se você jogar isso na calculadora, você vai encontrar... Nossa, quanto que é isso aqui? 20,7. 20,7 graus. Então, de 45, agora a gente foi para 20,7 graus. Por que eu fiz esse exercício aqui? Eu quero que você perceba que quanto maior o índice de refração, mais eu encurvo a luz. Mais eu vou mudar a direção dela. Quanto maior esse índice de refração, mais próximo ele se aproxima do normal. Esse é o termo técnico. Quanto maior o índice de refração, o que acontece? Mais ele vai vindo para cá. Deixa eu fazer outro desenho aqui. Cadê aqui? Opa, vermelho não. De preto aqui. Então, o que eu quero que você perceba? Eu tenho raio aqui. Esse aqui é normal. Se eu aumento o índice de refração... eu tenho um índice de refração, sei lá, 1,33, pequeno. É aqui, né? Se eu aumento o índice de refração, ele vai se aproximando cada vez mais da normal. É isso que eu vou tendo. Então, o índice de refração maior, ele vai curvando cada vez mais o meu raio de luz, meu feixe de luz. Lembrando que esse encurvado, que eu estou querendo dizer, ele se aproxima da normal. Então, vamos notar isso. Se N2 maior do que N1, então θ2 se aproxima da normal, né? Em todos os nossos exemplos, a gente viu, porque o N2, em todos os exemplos, o N2 era maior do que N1, porque o da água era maior do que o do ar. Então, em todos os exemplos, inclusive esse aqui, o último que a gente fez, o θ sempre diminuiu, né? O θ sempre diminuiu, então se ele diminui, ele se aproxima da normal, porque a gente define esse ângulo como ângulo em relação ao normal. Então, se o índice de refração 2 é maior que o índice de refração 1, eu tenho que θ2 se aproxima da normal. Opa, escrevi isso de novo. Aproxima da normal. O que a gente viu no nosso último exemplo? Se N2 sobe, θ2 diminui ainda mais. Então, sempre que o N2 for maior que N1, o ângulo de refração vai ser menor do que o ângulo de incidência. Como que eu posso fazer esse ângulo ser ainda menor? Posso aumentar o índice de refração, trocar o meu material. Vamos fazer o processo inverso agora, tá? Vou até passar uma linha aqui. Para você entender, Cuidado aqui para não confundir, tá? Que o desenho é igual, mas ele vai fazer toda a diferença agora. Vamos colocar aqui o raio. Aqui o raio. Vamos colocar aqui a nossa reta normal. E o que mudou aqui? Por que você está fazendo o mesmo desenho, né? Porque agora, na realidade, eu quero que aqui seja água. A água estava fazendo de verde, né? Mas pode ser. Tanto faz, né? Aqui é a água. E aqui é o ar. Agora é diferente. Eu estou indo da água para o ar. Então, a água é aqui, O que mudou de antes para agora? Antes eu estava indo
do ar para a água. Agora estou indo da água para o ar. O que muda nesse caso? O que muda, esse aqui é o meio 1, né? Esse aqui é o meio 2. O que muda agora é que o N1 é maior do que o N2, que é o contrário que a gente tinha feito antes. Antes o N2 era maior do que o N1. Agora eu estou indo de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. E o que eu quero mostrar para vocês é que ao contrário do que acontecia antes, que ele se aproximava da normal, agora ele vai se afastar da normal. Então aqui vai ser o meu θ1. Não importa quais são os índices de refração, a nomenclatura é a mesma. θ1'. E aqui vai ser o meu θ2. Cuidado para nós, sempre dá vontade de marcar aqui o θ2, mas é sempre em relação à reta normal esse θ2. Cuidado aí para não cometer erros. Então vamos fazer as contas aqui, umas continhas. Vamos supor que o θ1 é igual a 30 graus. Vamos ver quanto que vai ser o θ2 agora. Mas não é o mesmo de antes? Não, porque o θ2 agora é o ar. E o θ1 é a água. Cuidado que isso aí mudou. Então vamos lá. N1 vezes o seno de θ1 igual a N2 vezes o seno de θ2. Eu quero θ2. Então, de novo, seno de θ2 vai ser igual a N1 sobre N2 vezes o seno de θ1, a mesma conta de antes, ou seja, θ2 igual ao arcosseno. Por que você está fazendo várias vezes, Douglas? Porque tem muita gente que tem pavor de arcosseno, né? Mas se você trabalhar uma meia horinha com arcosseno, já fica tranquilo. Então, esse aqui vai ser o arcosseno de N1. Quem que era o N1 mesmo? Da água, 1,33 dividido por 1 vezes o seno de quantos graus? 30, né? Se você jogar isso aqui na calculadora, seno de 30 é meio, vai dar aqui pra gente aproximadamente 41,7 graus. Ou seja, agora de 30 graus, eu fui para quanto? 41,7 graus. Reparou que aumentou esse ângulo aqui, ó? Então, se eu estou indo do ângulo com N, com índice de refração maior para o menor, esse ângulo aqui aumenta. Se ao contrário, aí ele diminui. Então, vamos anotar aqui, ó. Se N1 maior do que N2, então θ2 se afasta da normal. Afasta da normal. Isso que a gente tem aqui. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Agora eu quero ver se pego vocês no pulo aqui, ó. Vamos supor que θ1 igual a 60 graus. Quanto que vai ser o θ2? Mesma montagem, só que aí a gente vai ter que o θ2 vai ser igual ao arcosseno de 1,33 dividido por 1 vezes o seno de 60, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Isso aqui vai dar pra gente, quanto que dava o negócio aqui? Vai dar o arcosseno de 1,15 aproximadamente. E aí, se você jogar isso na calculadora, você vai obter erro. Por que você vai obter erro? Vamos pensar, vamos voltar um passo atrás para você entender por que você vai dar erro. Vamos tirar o arcosseno. A gente tinha assim, ó, seno de θ2 vai ser igual a 1,15. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou dizendo que o seno de θ2 é igual a 1,15. Só que a função seno, se você imaginar a função seno aqui, ó, a função seno, ela vai de... Cadê aqui? Ela vai de 1 até menos 1. Então, não tem como ela ser mais do que 1. Então, isso aqui não tem solução. Opa, então quer dizer que a lei de Snell está errada, porque como que eu não consigo calcular? Aqui nesse caso não dá, não existe solução. Por que não existe solução? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou te mostrar por que não existe solução. Vamos fazer vários exemplos. Vamos imaginar que, vamos colocar aqui, né, o N1 e aqui o N2. E de novo aqui o, pode ser água, vamos escrever aqui, água
e aqui o ar. Só para lembrar que o N1 ele é maior do que N2. Isso que eu estou fazendo vale para N1 igual ou maior que N2. Vamos supor que veio aqui em linha reta, né? Perpendicular. Se ele vem aqui incidir em linha reta, ele vai manter em linha reta. Ah, mas não deveria encurvar? Deveria, só que aí o ângulo é zero, né? Então vai ficar seno de zero, o outro lado também vai ser seno de zero. Então não mudou o ângulo, esse é um caso especial. Quando ele bate perpendicular, ele mantém a mesma direção. Se ele bate um pouquinho assim, ó, o que vai acontecer? Vamos fazer um menorzinho ainda. Se eu vou aumentando esse ângulo de incidência, vou aumentando o ângulo de incidência. Então, esse ângulo de incidência, vamos supor que ele veio para cá, refletiu para cá, tá errado o ângulo, teria que ser o mesmo ângulo. Difícil desenhar para caramba. Aqui. Veio para cá, veio para cá. Como é que ele sai? Vai aumentar esse ângulo para cá, não é isso? Aumentou para cá. Vou aumentar mais ainda esse ângulo de incidência. Vamos fazer aqui. Aumentei um pouquinho mais aqui. Agora, o que acontece com o feixe que sai? O ângulo de refração aumenta mais um pouco. Vai chegar um momento que, quando eu for aumentando esse ângulo de incidência, ele vai ser tão alto, vai chegar um limite, que é um valor limite, que esse meu raio ele vai ser refletido para cá, ó, perpendicular à superfície. E para qualquer valor de ângulo que eu aumentar além disso, esse ângulo que eu chamo de ângulo crítico, tá? Teta crítico, teta C. Para qualquer ângulo acima disso, ângulo de incidência maior do que isso, vamos supor que eu vou para cá, ó, aí eu paro, esse feixe ele não penetra mais no ar, ele é refletido completamente. E aí a gente diz que a gente tem o quê? Reflexão total. Então o que acontece? Resumindo aqui o que a gente viu, para a gente concluir aqui esse pensamento. Se a luz passa de um meio para o outro, o que acontece? Ela dá uma entortadinha ali, ele muda esse ângulo de refração. Se o primeiro meio ele tem um índice de refração menor que o segundo, a reflexão vai sempre se aproximando da normal, sempre se aproximando da normal, se aproximando da normal. Se eu coloco o contrário, se o meio 1 tem um índice de refração maior do que o meio 2, aí esse raio vai se afastando da normal. Só que vai chegar a um certo ângulo que ele vai se afastar tanto da normal que ele sairia de volta, né? Não tem como. O máximo que ele pode entortar é para 90 graus. E aí, quando ele é refratado fazendo 90 graus com a normal, eu chamo isso de ângulo crítico. E para qualquer ângulo maior do que isso, qualquer ângulo de incidência maior do que esse ângulo crítico, eu não vou ter mais refração, eu só vou ter reflexão. Então, a partir desse ponto, eu só tenho reflexão, não tenho mais refração. Então, a gente chama esse θc de ângulo crítico. Qual que é o ângulo crítico? O ângulo crítico é o maior ângulo... calma aí, crítico. Ângulo crítico é o maior ângulo de incidência. Na verdade, vamos pensar assim. O ângulo crítico é o ângulo de incidência para o qual a refração vai ser aqui, ó, paralela à superfície, né? Esse aqui fazendo 90 graus. O ângulo de refração fazendo 90 graus. E aí, se aumento para ângulos maiores, se θ1 maior do que o ângulo crítico, o que eu tenho? Reflexão interna total. Reflexão interna total. Por que reflexão interna total? Porque aí ele não atravessa mais, ele é refletido completamente. Se você quiser memorizar melhor, é só você pensar que não tem refração. Tem refração. Então, se eu agora faço uma incidência maior do que o ângulo crítico, aí eu só tenho reflexão, não tenho mais refração. Lembrando, isso só vai acontecer se o índice de refração do meio 1 for maior do que o meio 2. Se for inverso, não acontece. Só vai acontecer se o meio 1 tiver um índice de refração maior que o meio 2. Como que eu faço para achar esse θ crítico? Super simples, viu? Como achar o θ crítico? Como que eu faço para achar? Vamos colocar a nossa lei de Snell, N1. Seno de θ1 igual a N2, seno de θ2.
E a nossa definição do ângulo crítico, quando que eu tenho θ crítico? Quando o θ2 for igual a 90 graus. Não é isso que a gente chegou aqui, ó, 90 graus, ó. 90 graus. Então, substituindo, vai ficar assim, ó, N1 seno de θ crítico não, vai ser igual a N2 vezes o seno de 90. Quanto que é o seno de 90 graus? É 1. Então, seno de 90 graus, que é 1, isso aqui, ó, isso aqui é 1. Então, vai ficar assim, ó, N1 seno de θ crítico igual a N2, ou seja, o seno de θ crítico é igual a N2 sobre N1, ou seja, o θ crítico é... Melhor deixando dessa forma aqui, que é mais fácil de memorizar. Seno de θ crítico igual a N2 sobre N1. Mas você não precisa decorar essa equaçãozinha não. Da lei de Snell, ó, 2 passos para você decorar. Muito melhor se você não decorar, tá? Muito melhor se você não decorar de jeito nenhum, só aprender a usar. Vamos tentar achar o θ crítico para a nossa situação ali, da água para o ar. Então, exemplo. A gente está passando, é o nosso exemplo da água para o ar. Qual que é o θ crítico? É só a gente utilizar a nossa equaçãozinha aqui que a gente acabou de deduzir. Então, seno de θ crítico. Qual que é o índice de refração? 2. Cuidado para não colocar o 2 como sendo sempre o maior. O 2 é o meio 2. É o meio que vai acontecer, é o meio para qual o feixe passou. Não é o meio 2 que tem o maior índice de refração. O meio 2 é o segundo meio. Então, no nosso caso, o meio 2 é o ar, né? E o N2, então, é 1. O da água é 1,33. Aí você usa o arco seno, θ crítico, é igual ao arco seno de 1 sobre 1,33. E isso aqui vai dar para a gente aproximadamente igual a 48,75 graus. Então, o θ crítico da água para o ar é 48,75 graus. Então, se você mirar o seu laser com um ângulo maior do que 48 graus, 49, vamos aproximar, 49 graus, aí você tem reflexão total. Mas para que serve isso, Douglas? Para que isso vai me servir? Que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Tinha até separado uma imagenzinha aqui, ó. Se você vai além do θ crítico, percebe que ele é, ó, aqui é água e aqui é ar, tá? Então, esquece aqui, esquece essa parte. Eu ia tampar aqui na minha tela, você nem ia ver. Esquece essa parte aqui, ó. Ó, o laser veio da água, bateu no ar, ou seja, igual ao nosso exemplo, só que o nosso estava de ponta cabeça, era assim, né? O nosso era assim. Veio, mas agora piorou. Veio da água, bateu no ar e foi 100% refletido, não passou para o outro lado, não tem nada de feixe transmitido, porque esse ângulo de incidência era maior que o ângulo crítico. Para que eu uso isso? Um exemplo aqui, ó, bem clássico. Fibra ótica. Simplesmente fibra ótica aqui, ó. Como que funciona uma fibra ótica? Fibra ótica, ela não é tão simples como eu vou mostrar, mas o que ela é? Ela tem o meio dela que tem o índice de refração alto e ela tem em volta dela um meio que tem índice de refração menor. Então esse azulzinho claro tem índice de refração maior do que índice de refração desse cinzinha. E aí, ó, a luz vem, o sinal vem, e ele vem do meio que tem o N maior para o meio que tem N menor. Dependendo desse ângulo, eu vou sofrer reflexão total, que é o que acontece na fibra ótica. Ela é planejada para você ter sempre reflexão total. Aí a luz, ela não sai, porque se a luz sair, o que acontece? Você perde o sinal, o sinal vai embora, né? A intensidade da luz é finita. Se a luz sai aqui para fora, o que vai acontecer? Você vai perder o seu sinal. Para você manter esse sinal, ele chegar onde você quer, andar quilômetros, ele tem que ficar batendo aqui dentro. Como que você faz ele ficar batendo aqui dentro? Reflexão total nessa interface, reflexão total nessa interface, reflexão total nessa interface e assim por diante. É só você colocar um índice de refração maior no material do que está dentro e um índice de refração menor no material que está fora. É claro que você tem que, né, combinar esse índice de refração para que você sempre tenha reflexão interna total. E o ângulo aqui também tem que ser. Porque se você mirar muito aqui, ó, igual está aqui desenhado, ó, você mira muito, ele sai fora. E aí você não é isso que você quer. Então, uma das aplicações da reflexão interna total é a fibra ótica. Super facinho de entender. Esse é um efeito que acontece no nosso dia a dia o tempo todo. Para terminar, nem sei que número que a gente está, viu? Vou colocar aleatoriamente o número 4. Depois você me corrige se não for.
Para terminar, a gente não vai fazer contas aqui, vai ser a dispersão. Dispersão. E aí na dispersão, vamos começar aqui com um gráfico. Eu citei, mas eu citei bem por cima aqui, ó. Vou deixar aqui até, ó. Esse aqui é o índice de refração, N é o índice de refração, em vários materiais diferentes, vidro, acrílico e quartzo, para várias cores diferentes, para vários comprimentos de onda diferentes. O que eu quero que você perceba? Que o índice de refração muda dependendo da cor da luz. Por isso que aqueles índices de refração que a gente utilizou, da água é 1,33, era para luz amarela, que é uma, né, que a galera usa para o padrão. É o padrão que a gente usa para caracterizar. Mas se a sua aplicação usa luz vermelha, aí você tem que utilizar outro índice de refração. Depende da cor que você tem. Tem aqui alguns valores aqui, ó, em relação aqui, ó, do vidro em relação ao ar aqui, ó. Aí o vermelho 1,51, o violeta 1,53, muda pouco, mas muda. E isso faz diferença? Faz bastante diferença, porque vamos imaginar aqui, ó, fazer o nosso desenho. Cadê? Aqui. Vamos supor, tá aqui a nossa normal. Vamos supor que você incide com o... Vamos supor que aqui é ar e aqui é vidro. Que é o que a gente tem aqui, né? Não vou fazer a conta, vou só mostrar. Mas aqui é ar, aqui é vidro. Aí você vem com o vermelho aqui, ó. Aqui é o vermelho, né? Em ângulo de incidência igual ângulo de reflexão. E aí, como o índice de refração do vidro é maior que do ar, o que vai acontecer? Eu vou ter essa encurvada aqui, ó, né? Pra cá assim. Beleza? Até aí, nada de novo. Mas se eu pego uma luz azul, vamos imaginar que agora eu peguei uma luz azul. E ela tá fazendo o mesmo caminho da vermelha, tá? Mesmo caminho da vermelha. Aqui não muda nada. Só que dentro do vidro o índice de refração mudou, ele aumentou. E lembra que a gente fez que se o índice de refração aumenta, o ângulo de refração diminui? Então o azul, em vez de seguir o vermelho, agora ele vai para cá, ó. Exagerei, não é tanto assim, mas só para você entender. E aí o vermelho, o azul vai para cá. Você vê que eles se separam. E aí a gente pode utilizar essa separação, que a gente chama de dispersão, em algumas aplicações, ou simplesmente em coisas que a gente vê, que é aqui, ó, o famoso prisma. Lembra do prisma que separa a luz? Por que ele separa a luz? Ó, se você reparar, esse comecinho do prisma é o que eu desenhei ali, ó. Não é, ó? Vem aqui, ó. E aí o vermelho vai para um lado, o azul vai para o outro. Então a gente consegue fazer a dispersão da luz. O que é a dispersão da luz? É a gente separar os comprimentos de onda. Por que eles separam? Porque o índice de refração deles é diferente no mesmo meio. Então o ângulo de refração vai ser diferente e aí eles acabam se separando. Ah, mas eu não acredito, isso aí é um desenho feito numa inteligência artificial e não é real. Aqui é uma foto real, então aqui para você, ó. Você vê que a gente tem a reflexão de fato. Aí aqui ele vem aqui para o meio e sai para cá. Não é isso? Por que a gente vê branco? Deixa eu pensar por que a gente vê branco. Porque no meio também vai ter essa dispersão. Eu acho que é porque quando ele volta para o meio aqui para cá, aí a gente não consegue ver. Boa pergunta, vou dar uma pesquisada porque aquele no meio não aparece. Onde mais que vai aparecer isso? Isso pode acontecer, por exemplo, em água. Se eu tiver uma gota de água, vem a luz do sol, dentro da água o índice de refração é diferente, e aí, como a luz do sol é cor branca, mais ou menos, tá? Não é exatamente branca, então a gente tem a dispersão da luz em cada gota de água. E a partir dessa dispersão da luz, dependendo de se tiver muita água no céu, o que a gente tem a formação? Do arco-íris. Olha aí. O arco-íris nada mais é do que a dispersão da luz nas gotas de água aqui. Por quê? Porque o índice de refração do vermelho é diferente do amarelo, que é diferente do verde, que é diferente do violeta, diferente do azul. E assim por diante. Então, algumas aplicações aqui que eu mostrei para vocês da dispersão, o prisma e o arco-íris. Deixa eu anotar, eu quero anotar isso aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Tem mais imagens para mostrar, calma aí. Então, eu mostrei para vocês algumas aplicações, que é o prisma, e tem a que eu acho mais legal de todas, porque me interessa muito. Arco-íris. E tem o tal, esse é o mais legal para quem usa óculos, super interessante,
não vai embora ainda, que é a aberração cromática. Pelo nome talvez você não saiba, mas se você usa óculos eu tenho certeza que você já viu. Cromática. O que é a aberração cromática, Douglas? É só você pegar o seu óculos e olhar de cantinho assim, ó. Você olha de cantinho assim, que você já repara. O que você vai ver? Você vai ver tipo isso aqui, ó. Aqui, ó. Quem tem óculos com certeza sabe do que eu estou falando, se seu óculos é grosso. Ó, de um lado fica uma cor, do outro lado fica outra. Por que isso acontece? Se a gente pegar uma lente, ó, o índice de refração da lente também é diferente para cada cor. Então, se a lente do seu óculos for grossa, quanto mais grosso, maior o efeito, você acaba vendo essa dispersão das cores que a gente chama de aberração cromática. Então, quando a gente passa do meio de um índice de refração para outro meio, pode ser que a gente tenha aberração cromática. Tem aqui, ó, um exemplo do óculos. Aqui quem usa óculos não vai acreditar. Mas aqui, ó, isso aqui não é... Ó, esse aqui é um óculos, tá? Isso aqui não é que está fora de foco nada, isso aqui é aberração cromática. Olha aqui, você está vendo que a cor saiu um pouquinho para o lado? Ó? Aberração cromática, as cores elas foram desviadas em outra direção. Onde mais que utiliza essa aberração cromática aí, que é super importante? Então, desse curso de ótica aqui eu vou falar bastante de óculos, tá? Que uso 4 graus, então essas coisas me interessam bastante. Mas a aberração cromática aparece aí pra gente. Onde mais que a gente utiliza isso? Vamos voltar lá para a história, para a gente analisar os planetas. Antigamente, o primeiro telescópio que inventaram é um telescópio parecido com esse, tipo uma luneta, tá? Que é o telescópio chamado de refrator. Lembra que a nossa aula de hoje principalmente é sobre refração. Por que é um telescópio refrator? Porque o telescópio refrator ele utiliza principalmente a refração. Então vamos pensar aqui é onde você coloca o olho, vem a luz, passa numa lente, aí depois vem numa outra lente aqui no seu olho e você olha e você observa. Então capta a luz, passa por uma lente, passa por outra lente e boa. Essa é a ideia do telescópio refrator, que foi o primeiro que foi inventado. Em vez de telescópio refrator, vamos chamar de luneta, que é mais fácil você imaginar. A luneta aqui tem uma lente. Se você passa por uma lente, a gente acabou de ver o que vai aparecer. Aberração cromática. Então, se você tentar mirar lá no... Acho que esse aqui é o que? Júpiter. Se você mira lá no Júpiter, você vai ver a aberração cromática com o seu telescópio refrator. E isso era um limite físico para a observação astronômica. A aberração cromática é um limite para a observação astronômica. Aí veio o tal do Newton e ele pensou, então vamos eliminar essas lentes. E aí ele vem com o telescópio refrator, reflector, desculpa, telescópio, esse aqui é o refrator. Esse aqui é o reflector agora. O reflector, ou também apelidado de telescópio newtoniano, que aí ele já aparece assim, ó. Já é mais parecido com esse aqui, ó. Esse aqui, ó, você geralmente coloca o olho na parte na traseira dele. O newtoniano, você olha aqui no meio. Por que acontece? Ó, você capta a luz e ela bate em espelhos. Aqui vai ser um espelho esférico, que a gente vai ver nos próximos capítulos aí. E aí quem faz essa mudança da direção da luz não é mais uma lente, é só um espelho esférico que bate aqui e vai aqui para o olho, por isso que vem aqui no meio. E aí quando eu faço isso, eu não uso mais a refração, eu uso a reflexão, e aí eu corrijo esse problema da aberração esférica. Olha que interessante aí para a gente, né? Então, o conceito aí de aberração esférica que vem da dispersão e é extremamente... Aparece muito aí. Quem usa óculos aparece aí no dia a dia. Olha aí de ladinho que você já vai ver o que acontece com você. Você vai ver como é uma porcaria isso. Você perde completamente a noção das cores ali. Horrível. Mas é o que a gente tem para hoje, né? De conteúdo era isso. Recomendação aqui eu anotei para eu fazer o exercício, mas a aula ia ficar muito mais longa. Eles já estão gravados no canal, então façam aí, ó, o 47, melhor, assistam, né? O 47, o 51 e 45, nessa ordem aqui, ó. Assistam esse, a gente está no capítulo 33. Todos esses 3 estão no canal. Assistam esses. Se gostou da resolução, deixa o like lá. E é isso.